de onde surge essa veia de tecnologia na vida do senhor, em especial como parlamentar? O Brasil passa pelas suas mudanças tecnológicas. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Com 16 anos, eu abri uma empresa. Essa empresa era uma empresa de informática. Peguei a informática no Brasil se iniciando com a chegada dos PCs, na época onde que a gente começou a ter o boom da tecnologia para entrar nos computadores, com a abertura que o Brasil fez para o mundo, para a importação, e acompanhei essa evolução tecnológica através da informática no nosso país. Fui montar minha segunda empresa em telefonia celular e fiquei sempre nesse ramo tecnológico. Quando cheguei na Câmara dos Deputados, comecei a ter uma atuação e vi como a gente precisava investir em novas legislações que permitiriam o crescimento do nosso país, atrativo para novos investimentos, melhoria do sistema da segurança jurídica, econômica e proporcionar um debate mais atualizado na Câmara. Quando eu cheguei em 2010, eu na Câmara antiga. Antiga que eu falo no debate proposto para a sociedade. A gente propôs em 2015 um projeto de regulamentação dos criptoativos. No momento se iniciava aquele boom de Bitcoin, a famosa moeda digital, e a gente proporcionou um debate à Casa Legislativa que proporcionou ao Brasil criar a sua legislação própria, aprovando um projeto de lei que regulamenta os criptoativos no Brasil, e aprovamos em 2022 no Congresso Nacional. Não paramos por aí, tem outras legislações que precisam ser atualizadas e melhoradas para que a gente possa melhorar esse ambiente. O projeto criptoativo permitiu o Brasil estar na vanguarda, de receber novos investimentos, de empresas se instalarem aqui, de olhar a nossa legislação, ser copiada para o mundo e avançar, com o Brasil em tecnologia. Não foi diferente quando veio a discussão dos jogos online, da legislação ser alterada e mudada, permitindo a gente ter esse ambiente online para que você possa jogar. Eu não quero aqui entrar no mérito se eu sou contra ou a favor. A gente quer aqui discutir a regulamentação que precisa ser feita para a proteção dos usuários, para a proteção de quem utiliza, para a proteção de quem joga, para a proteção de quem está transacionando no Brasil nessas plataformas. Então, acho que esse é o nosso objetivo desse debate, de a gente poder discutir, melhorar, dar segurança jurídica, dar segurança econômica e permitir que a gente possa ter uma legislação, uma regulamentação saudável ao nosso país. Obrigado, deputado. Ô, Ricardo, depois você aborda com ele um pouco mais essa questão da segurança e do bom ambiente transacional, que é algo que a gente vem batendo nessa tecla aí desde o nosso primeiro episódio, né? Enquanto isso, Braulio, a pergunta que eu faço para você agora é muito parecida com a que eu fiz agora. Delegado de Polícia Federal, de repente se envolve de alguma maneira com a regulamentação de jogo, escreveu artigo sobre o tema. Se eu não estiver enganado, o mestrado tem alguma coisa a ver com o tema também. Como é que surge isso na vida de um delegado de Polícia Federal, olhar pela regulamentação? Porque, de uma maneira geral, você olha, e aí, isso é algo que eu sempre disse e repito aqui publicamente, é um cara, um ponto fora da curva, que consegue entender a utilidade das normas, né? Então, quando começa a lutar por um ambiente saudável, é um salto de qualidade no raciocínio institucional enorme. Como é que foi esse processo aí, Braulio? Então, Vitor, a gente se encontrou em 2013, eu fui convidado para falar na Brazilian Game Congress, talvez um dos primórdios aí da possibilidade da regulamentação, por conta do projeto 442. O pôquer era uma atividade lúdica que acontecia paralelamente à minha atuação profissional. Quando a gente mora fora do grande centro, como era o meu caso, tinha pouco acesso à internet, uma das atividades lúdicas que a gente desempenhava era jogar de vez em quando. E comecei a tentar entender como é que funcionava essa atividade online de movimentação de ativos, se o jogo de pôquer era um jogo de azar, apesar de envolver apostas ou não, se aquilo era atividade contravencional.
e a gente descobriu que o mundo inteiro tem uma atividade, uma juridicidade que envolve o jogo, né? Como existe o direito consumerista no Brasil, o direito penal, existe no mundo afora uma juridicidade complexa que envolve a atividade de jogo, né? Com aposta, por conta das suas peculiaridades, por conta do risco que envolve a atividade de jogo com apostas. Hoje a gente tem um conceito bem amplo de loteria de cota fixa, até estava criticando, estava falando sobre isso outro dia. Loteria de cota fixa virou tudo quanto é tipo de jogo, a meu modesto sentido, tá? Mas, e aí a gente se pega olhando para a juridicidade posta, que era em 2013, e fala assim, olha, a gente tem uma legislação de 1941, uma legislação muito antiga, e se você olhar até sobre o nome iuris das jogos de azar e o capítulo que ele representa dentro do Código Penal é sobre costumes, né? O bem jurídico penalmente tutelado é costumes. Isso não certamente de agora. Será que não existia uma necessidade de ter uma visão melhor do Estado, da persecução criminal, que era a minha atividade fim sobre esse tema? De fato, quando você me perguntou sobre se era minha academia, porque eu gostava, necessariamente eu tinha que ter ciência daquilo que você faz, para você não contrariar normativos internos, né, da sua atuação profissional. Então, aquilo me deixou... Eu percebi que havia um novo campo de juridicidade no Brasil e acabei tratando aquilo como uma atividade acadêmica. Conheci o deputado no parlamento, vi que ele se interessava também por essa modificação de atuação online no Brasil, com movimentação, quebra de barreiras cambiais por conta do criptoativo. Se você olhar bem, as plataformas de cripto são bem parecidas com as plataformas de jogo, porque elas recebem recursos, devolvem recursos e transacionam entre si. Alguns jogadores, no caso, agora pode até ser proibido, até sou contra isso, inclusive. Enfim, de uma forma geral, aí quando a gente chega sobre novos temas, aquilo acaba se transformando num fascínio maior. Você inovar todo dia, você não vai pegar uma informação nova, você vai ter que construir esse tipo de informação, esse tipo de dado que você vai transformar em informação, você vai ter que olhar para o segmento e vai colocar muita coisa porque você acha. Você não tem nada escrito. Essa é a beleza também da atividade legislativa, o deputado faz isso com muita qualidade, ele sempre buscou também se assessorar. Eu costumo dizer que a equipe de solidariedade hoje na Câmara de Deputados é a melhor, sim, é que tem mais pessoas capacitadas, tanto na sua liderança quanto no gabinete. Eu faço parte de uma equipe que tem muito brilho, principalmente nas iniciativas. A gente consegue prever muita coisa. O deputado, por exemplo, no caso dos vulneráveis, pessoas que recebem auxílio do Estado, ele foi o primeiro a capitanear um projeto legislativo, já destacando na 14.970, falando que o beneficiário de Bolsa Família ou de qualquer tipo de benefício teria que ser um excluído, não poderia participar desse tipo de atividade. É muito ruim a gente não ter a noção, uma atividade estatal que informe o cidadão vulnerável que recebe auxílio. Olha, você pode colocar em risco a sua família inteira com o aperto de um botão. Então, assim, esse diálogo é muito bom, muito salutar para a gente que gosta da atividade de forma acadêmica, né? Isso leva a parte acadêmica para a prática, né? Leva para o empirismo. Ótimo, muito interessante, Braulio, muito interessante. O Alessandro, que ainda não participou, está lá em Londres, na frente da tela dele. Ale, quer falar alguma coisa nesse momento? A gente vai ter que fazer mais protocolar dessa vez. Claro. Eu já tinha levantado a mãozinha, descobri o recurso de levantar a mãozinha. Muito bom isso aí. Bom, primeiro, obviamente, a gente vê que realmente são pessoas mais antenadas com a realidade, né? Eu ontem participava de uma gravação na Band, com o pessoal do Show do Esporte, baita de um programa legal, um instituto muito importante para o esporte, e a gente vem conversando algumas coisas com a Fabiana e tal, e aí durante a gravação entrou no ar conosco o senador Carlos Portinho, né? Ele
infelizmente, foge um pouco da realidade e decepciona, porque datas completamente fora de contexto e tal, né? Então, é admirável a gente poder ter gente na política hoje ativa, né, na política nacional, disposto a fazer algo por essa indústria, né? Eu sei que tem outras atividades que o deputado também atua, deficiente físico e tal, né? Mas essa é a nossa indústria, né? E ela carece de pessoas dispostas a ajudar. Eu queria fazer uma pergunta, porque eu sei que o senhor está não sei se é um grupo de trabalho, comissão, muito próximo à questão de redes sociais. E, infelizmente, agora com a pirataria, que vai surgir cada vez mais forte, as redes sociais são a porta de entrada, através dos micro, nano influenciadores, ou seja, aqueles que têm 10 mil, 20 mil seguidores, 50 mil seguidores, que passam assim longe do olhar da grande massa, do público, etc., né? Veículos de imprensa. Como que a gente poderia tentar combater a difusão dessa informação que vai começar agora, milhares, né? Milhares de influenciadores usando redes sociais e sem criar uma coisa de censura prévia, né? Porque também aí já não é legal. Eu acho que o país não precisa de censura, mas precisa ter algum mecanismo, alguma coisa que precisa ser proposta, né? Para cercear essa atividade dos influenciadores que vão promover pirataria forte agora. O senhor tem alguma ideia? Já foi discutido alguma coisa? Primeiro, a gente tem um grupo de discussão, um grupo de trabalho, o GT, na Câmara, que a gente vai discutir essa questão dos fake news, de como é difundido e como é que isso atrapalha toda a relação de consumo por informação, de consumo por venda de algum produto, das informações que são colocadas ali, atrapalha até a nossa democracia, que a gente tem visto muito com informações que não são verídicas. O grande desafio que a gente tem nesse mercado é a gente não consegue regular a tecnologia, mas sim como ela é utilizada no nosso país. O regramento tem que ser nosso. A gente viveu no momento do crescimento, eu tive um debate muito grande na Câmara dos Deputados, dos influências, né, que por detrás de uma tecnologia influenciavam as pessoas a aderir a uma pirâmide e depositar os seus recursos na expectativa de lucro de 10, 15, até 30% por mês, se a pessoa depositasse um dinheiro naquela conta que ele estava pedindo para fazer ali um aporte e comprar criptomoedas. Isso foi um grande transtorno, criando uma grande confusão no Brasil. Pessoas utilizaram da sua imagem, levaram pessoas à ruína. O Brasil tem mais de 4 milhões de brasileiros lesados pelo crime de pirâmide financeira. São mais de 100 bilhões de reais retirados da economia brasileira. A gente viu o transtorno que isso causou no nosso país. Da mesma maneira, como é utilizada a ferramenta para os jogos online. Você tem influenciadores que ali levam as pessoas a entender que é o melhor caminho a apostar os seus recursos sem nenhuma ciência, sem nenhum preparo, entrar no mundo dos jogos, como você tem diversos adolescentes que levam a você jogar o jogo do tigrinho. Isso é uma preocupação que a gente tem, a falta, a carência que a gente tem na legislação brasileira. Então, são ações que vão ter que ser tomadas pelo Congresso Nacional. Tem muita coisa que está assustando a gente, que cria uma atitude muito grande, como você vê o Brasil tem um artigo publicado no jornal, se não me engano foi o Globo, que colocou que a gente cai o consumo de arroz e feijão
porque a população cada dia está mais pobre, porque beneficiários do Bolsa Família, de qualquer programa de divisão de renda, ele vai e começa a aderir os jogos online. Será que é isso que a gente quer para o Brasil? Será que esse modelo que a gente quer de quem utiliza um programa de benefício que está à linha da margem da pobreza, que precisa de um socorro do governo, onde que todos os brasileiros tiram do orçamento, criam programas de renda, que mexe com toda a economia brasileira para se investir em jogos? É essa discussão que a gente tem que proporcionar. Porque o grande problema, quando o mercado carece de uma legislação, quando tem furos, como está acontecendo com esse mercado, pela falta de eficiência da legislação, que tem a sua regulamentação, o que pode ocasionar daqui a pouco é a proibição dos jogos online no Brasil.